Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um Inspire-se por aqui, motivação total para inspirar você a chegar na sua melhor versão. E o Inspire-se de hoje está incrível, porque eu vou falar um pouquinho mais sobre a importância de um sono reparador. Nós também vamos conversar um pouquinho mais sobre os procedimentos estéticos mais procurados nessa época do ano e como você tem que se organizar para fazer eles, para dar tempo de dar o resultado final, para você conseguir chegar no Natal, chegar no Ano Novo, esplêndida e belíssima como você deseja chegar. Também a Mari vai estar aqui com vocês, compartilhando muito conteúdo sobre nutrição e também fisiculturismo. Dr. Breno, mais uma vez, falando sobre dermatologia. Vamos conferir tudo isso? Vem comigo! E agora nós vamos conversar um pouco sobre o sono. Qual a importância ou qual a relação de um bom sono com saúde e com emagrecimento? Dormir é essencial para a vida. Nós precisamos do tempo do sono, do descanso, para descansar nossa musculatura e para a gente conseguir ter um próximo dia efetivo. Muitas pessoas trocam o dia pela noite. Tem várias profissões que fazem com que as pessoas tenham que trabalhar pela madrugada. Perceber que talvez essas pessoas tenham que repor mais vitaminas que outras. Pode ser que elas são mais apática, mais abatida do que pessoas que têm um sono normal. Então, o sono, principalmente o sono noturno, ele é muito importante. Nós precisamos dormir, claro que a literatura traz 8 horas ao dia, é uma média. Tem pessoas que com 6 horas já se sentem super revigoradas e tá tudo certo. Tem pessoas que precisam de 10 horas de sono para se sentirem bem revigoradas e bem descansadas para o dia seguinte. Então, quanto você precisa, você que vai dizer. Tem pessoas que precisam realmente dormir um pouco mais para se sentir bem. E tem que ser à noite. Nós precisamos sim dormir e fazer o sono noturno. O sono noturno ele é de extrema importância. Quando nós deitamos à noite para dormir, para descansar, o nosso corpo continua trabalhando. O nosso cérebro, o nosso coração, as nossas vísceras, vários tecidos do nosso corpo. E nesse momento, quando a gente desliga, descansa, é que muitas transformações acontecem. Então, o hipotálamo, ele consegue criar alguns hormônios, secretar alguns hormônios, só se a gente tiver um bom sono. Ou durante a noite, quando estamos em um sono reparador e de descanso. Então, o sono, ele é essencial. Não vou mais dormir, quero ficar trabalhando, estudando para me dar bem. Essa não é a melhor escolha, vai chegar um momento que o teu corpo ele vai dormir. E ele pode acontecer isso quando você estiver, por exemplo, dirigindo, você estiver em um momento que você não pode ficar desacordado. Então, o sono, ele é essencial. Se você não der o sono pro seu corpo, o seu descanso, uma hora o teu corpo vai pedir. E aí você pode desenvolver aí uma doença, um burnout, que é nunca descansar. Enfim, até coisas muito maiores podem acontecer se você não dormir da maneira que você precisa. E pode vir, sim, distúrbios em tireoide, pode vir um acometimento do metabolismo. Então, dormir é essencial. Se você não está dormindo bem à noite, procure a ajuda de um especialista ou tente entender na sua rotina o que faz a sua rotina prejudicar o seu sono. Se a sua atividade física é feita muito próximo ao seu horário de dormir e aí você está com uma adrenalina ainda muito alta na hora que você deita na cama. Se você fica muito com tela antes de dormir, a tela também nos agita, a gente vê muita informação e isso faz com que a gente perca também a qualidade do sono. Então, antes de dormir, tome um chazinho de camomila que acalma, leia algumas páginas de um livro, converse com a pessoa que mora com você, seu familiar, seu cônjuge, tenha uma conversa gostosa antes de dormir, que eu tenho certeza que isso vai ajudar e deixar seu sono muito mais revigorante. E agora, quem eu quero chamar aqui é a Mari, trazendo conteúdo sobre nutrição para vocês. Mari, é com você.
Obrigada, Regina. Sejam muito bem-vindos a mais um Nutrindo o Ser. E hoje estou com uma convidada super especial, a Tatiane Simler. Ela é biomédica especialista em laser. Obrigada, Tati, por estar aqui com a gente hoje. É um grande prazer te receber aqui. E me conta um pouquinho sobre você. Primeiramente, obrigada, Mário, obrigada pelo convite, obrigada aos telespectadores que estão nos assistindo. Então, né, o laser ele veio realmente com essa novidade inovador. Por quê, Mari? Ele é preciso, ele é menos invasivo e com isso tudo a recuperação é muito mais rápido. E o laser ele tem trazido resultados bastante revolucionários tanto no rejuvenescimento como na redução de manchas e principalmente na depilação a laser, que eu tenho experiência aí há mais de 13 anos. Tati, falando em depilação, esse é um dos tratamentos mais procurados. Como que funciona a depilação a laser? A depilação a laser, ela é um feixe de luz que ela vai, através da raiz do pelo, ela atinge o folículo piloso. Quando ela atinge o folículo piloso, a gente tem ali um enfraquecimento dele e também uma eliminação dele. E isso é um tratamento um pouco prolongado, são várias sessões, e é um tratamento assim sucessivamente. O que acontece? Com isso, nós temos a diminuição dele, ou a eliminação dele, permanente. Os folículos que nascem depois lá no futuro, como o nosso organismo é vivo, são novos folículos. Por isso, ele é um tratamento prolongado, de resultado prolongado, e os benefícios dele, gente, quem sofre de foliculite acaba com a foliculite, a pele fica lisinha e o laser que eu trabalho, Mari, ele é um laser sensacional que pode ser feito no verão, ele tem a ponteira resfriada menos 3 graus Celsius, ele é considerado indolor. Mas eu sempre gosto de falar assim que sensibilidade é muito de pessoa para pessoa. Ele é muito mais confortável que os demais lasers. Pois é, Tati, você comentou agora sobre o verão, né? Muitas pessoas perguntam, Mari, será que tem como fazer laser no verão, considerando que é uma estação quente, que vai pegar sol, de repente não pode ir à praia? Então, tranquilo? Tranquilo. Muita gente tem essa dúvida, Mari, porque o que acontece? O cromóforo, o que atrai o laser é a melanina. No caso do laser, do pelo, quanto mais o pelo for grosso, mais escuro, mais melanina ele contém, por isso que a gente tem esse resultado, né? Como ele vai lá no folículo e destrói ele. Então muitas pessoas tinham essa dúvida porque no verão a pele fica mais bronzeada, ativa a melanina. Mas com esse laser é super seguro, tá, Mária? Como eu falei, a ponteira é resfriada, menos 3 graus Celsius. A gente trabalha com um método de varredura que garante essa segurança. Eu tenho experiência própria que eu faço depilação a laser, né? E depilação a laser realmente é vida. Depois que a gente começa a fazer, a gente vê os benefícios, a pele ela fica mais lisa, mais uniforme, ela fica sem aquelas manchinhas, sem aquelas foliculite, então assim, eu adoro mesmo, não fico sem, é maravilhoso. Eu falo, gente, assim, ó, nós ganhamos tempo com isso, vai sair, aconteceu assim, um evento em cima da hora, colocar uma regata, vai pra academia, não precisa se preocupar, tá ali, ó, axila lisinha, então vale muito a pena. Tati, agora conta um pouquinho pra gente sobre essa novidade que é o laser Lavian, que todo mundo está comentando, que é interessante. Conta pra gente um pouquinho sobre ele. Realmente o Lavian tem tido resultados assim fantásticos. O que ele é, gente? Vocês sabem que as peles das coreanas são realmente assim referência. E o laser Lavian é um laser de túlio de tecnologia sul-coreana e ele veio realmente para inovar os tratamentos. Então ele é um laser que o cromóforo, diferente do cromóforo de depilação, é água. E o que ele faz ali? Ele faz um processo de evaporização onde a gente tem uma regeneração tecidual. Então ele acaba auxiliando muito, gente, no rejuvenescimento, aquelas linhas bem finas, nas manchas ele reduz muito e principalmente no fechamento dos poros. Então ele dá aquele glow sensacional na pele. E tem época do ano que não pode fazer, Tati? De repente agora tá vindo verão. Todo mundo comenta assim, né, que ele é feito o ano todo por ele ser muito menos invasivo. Eu realmente prefiro nessas épocas agora que nós vamos entrar ali em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que são dias mais quentes e como nós estamos aqui no litoral, eu prefiro evitar. Então vamos fazer ali até outubro, final de outubro, e depois vamos dar uma seguradinha. A não ser que a pessoa, não, eu não pego sol, eu não me exponho ao calor, aí sim nós podemos fazer tranquilamente. E Tati, esse laser, ele é por sessão, ele tem que ter um tempo de intervalo entre uma sessão e outra, como que funciona? Eu sempre aconselho assim, ó, o número de sessões vai depender muito da necessidade de cada cliente. Mas entre uma sessão e outra, a gente pode fazer ali com 30 dias de intervalos e eu gosto sempre de trabalhar no mínimo com 3 sessões. Como eu falei, depende muito da necessidade. Existem algumas pessoas que querem só um fechamento de poro bem superficial, dá um glow na pele e às vezes uma sessão, nesse caso, já é o suficiente. E o procedimento demora muito, Tati? Tem algum preparo, de repente, para fazer? Sim, eu gosto muito de usar uma pomada anestésica antes. Ele é um pouquinho
pouquinho desconfortável e ele é muito rápido. Agiu a pomada anestésica ali, 5 minutinhos nós fazemos o procedimento. Tati, obrigada por ter vindo aqui hoje conversar com a gente, foi um prazer te receber aqui. Eu vou deixar aqui na tela o Instagram da Tati para vocês seguirem ela, conhecer o trabalho dela um pouco, tirar as dúvidas também. É um trabalho bem legal que ela já faz há muitos anos. Obrigada, Tati. Eu que agradeço o pessoal que está em casa. Qualquer dúvida, fico à disposição. Eu vou ficando por aqui, em seguida fique com a mensagem da nossa parceira Veritá e em seguida com a Regina. E lembre-se, toda transformação vem de uma decisão, então decida hoje a transformação que você quer na sua vida. Um beijo. Desde o início, sempre tivemos uma certeza: oferecer muito mais do que produtos sem glúten e sem lactose. Proporcionar a você opções saudáveis de verdade e que, além de nutritivas, fossem práticas, sustentáveis e muito gostosas. Criamos nossas receitas embasadas nos estudos científicos mais recentes, seguindo a linha da nutrição funcional, alimentação paleolítica e low carb. Substituímos as farinhas sem glúten refinadas por tubérculos, trocamos os óleos vegetais inflamatórios por gorduras naturais e saudáveis e fomos além. Buscamos fornecedores locais e orgânicos, escolhemos embalagens atóxicas e biodegradáveis e planejamos uma cozinha totalmente livre de contaminação de glúten e leite. Assim nasceram os produtos Veritá. Esperamos que a paixão que colocamos em cada detalhe seja sentida por você e faça a diferença na sua vida. Veritá, saudável, de verdade. Final do ano se aproximando e talvez você se organizando para fazer um procedimento estético. Final do ano é a fase que clínica de estética mais bomba, porque todo mundo quer ficar linda para viajar, linda para ir para praia, linda para o Natal. Então eu vou falar hoje para você uma lista de alguns procedimentos que a hora é agora para você fazer. Alguns procedimentos eles levam um períodozinho de tempo até vir o resultado final. Então, o ideal é sempre a gente começar pelo menos 1 ou 2 mesezinhos antes para a gente conseguir chegar no resultado que estamos buscando para determinada data. Então, o primeiro que eu vou falar é claro que é do método Beard Sculpt. Então, se você quer ficar linda, sem gordura localizada, sem flacidez, remodelamento corporal, pôr um biquíni e arrasar final do ano na areia da praia, você precisa conhecer o método Beard Sculpt e vir até a clínica. Porque o método Beard Sculpt, você faz ele em um dia, porque ele é um procedimento de sessão única. 10 a 15 dias depois, você já começa a sentir os primeiros resultados. Então, você já vai sentindo a calça mais folgada, você já vai sentindo o teu corpo mais remodelado. Então, é bem importante você buscar nós um pouquinho antes. Então, 10 a 15 dias para você começar a perder. Ali por 45, 60 dias, você vai estar numa perca bem legal. Então, seu corpo já vai estar bem remodelado. Então, o ideal para você já chegar em dezembro bem arrasando é já começar por agora a providenciar aí os procedimentos, principalmente o método Beard Sculpt. Então, em 45, 60 dias, você já vai estar com o corpo que você está buscando. Então, se você esse ano ainda não conseguiu, você passou o ano trabalhando muito, se dedicando muito à sua família e você não conseguiu perder a gordura localizada, você tem a opção ainda de fazer o método Beard Sculpt ainda esse ano e conseguir reduzir medida, gordura e fazer seu corpo remodelar e não acontecer que nem nos anos que se passaram, que você chegou no final do ano e, poxa, eu prometi que eu ia perder a gordura abdominal. E aqui ainda tá essa gordura. Então, você ainda tem essa chance, essa oportunidade de fazer o método Beard Sculpt. Outra coisa que é muito procurada nessa época são os procedimentos faciais, as harmonizações faciais. Então, aqui na clínica a gente tem a doutora Maria Clara, que ela faz essa parte de harmonização facial.
E, claro, com a harmonização facial a gente consegue melhorar várias coisas do nosso rosto, assimetrias, melhorar a qualidade da nossa pele com bioestimuladores, mudar alguns contornos faciais com ácido hialurônico, tirar aquelas marquinhas ali de expressão com o Botox. Só que também é interessante que você já comece. Por quê? Por exemplo, um bioestimulador. O bioestimulador ele vai dar um efeito de lifting para sua pele, uma qualidade maior, deixar a tua pele mais viscosa. Porém, leva um período de tempo. O ápice dele, ele começa a agir a partir do momento que a gente aplicar, mas o ápice dele dá depois de mais ou menos 2 a 3 meses, o seu ápice aí de ajuda de melhora na qualidade da pele. Então, quanto antes você fazer, antes você vai chegar com o resultado e lá em dezembro você já vai estar com aquele resultado lindo que você tanto busca, que você tanto está querendo. Os preenchimentos labiais também, a gente preenche um dia, você já sai com o resultado no dia. Porém, às vezes, você quer colocar um pouquinho mais. Então, o ideal é que você coloque uma seringa, por exemplo, de ácido hialurônico na sua boca e você já esteja ali por um mês e pouquinho ali com esse ácido hialurônico, para ir vendo como que esse ácido vai se adaptar à sua pele, como que ele vai acomodar aí no seu rosto, no seu lábio. E aí, se você quer mais um pouco, ajustar um pouquinho mais, ainda dá tempo também de até o verão você transformar tudo isso. O ideal é sempre a gente se cuidar e a gente sempre planejar esses procedimentos antes das datas que a gente tem algum compromisso. Porque se deixar em cima da data, talvez não tenha mais horário, ou talvez qualquer procedimento estético pode acontecer de ficar às vezes um pouquinho roxo ou um pouquinho sensibilizado, e aí chegar em cima da data e acabar que você tá ali, que não fez o procedimento que você tanto queria, tanto sonhava, não se transformou para o seu evento, por exemplo, e ainda ficou com um hematoma ou alguma coisa parecida. Então, o ideal é sempre se organizar um pouquinho antes. E, mulher, essa é a hora, tá? Então, se você ainda não se organizou, eu vou deixar aqui o contato da clínica para você entrar em contato e marcar já a sua avaliação, já a sua consulta e iniciar agora a sua transformação com a gente. E agora eu deixo vocês com o Dr. Breno e ele trouxe uma convidada para a gente compartilhar muito assunto aqui no Inspire-se, e hoje é sobre endocrinologia. Tem uma endocrinologista com a gente aqui para a gente discutir um assunto muito interessante. Vamos conferir? E mais uma vez, Dr. Breno aqui com a gente no Inspire-se. E hoje com uma convidada, a doutora Caroline Barbieri, ela que é endocrinologista. Doutor, obrigada por estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer agora com a doutora, melhor ainda. Doutora, seja bem-vinda ao Inspire-se. Muito obrigada, agradeço muito o convite. Ai, seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre um assunto que já é muito comentado, mas tem muito mito, tem muita verdade, que é a obesidade. Nada melhor do que endocrinologista para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá, vamos começar. O que é realmente a obesidade, doutora? Então, Regina, a obesidade é uma doença que decorre do excesso de acúmulo de tecido gorduroso no corpo, tanto subcutâneo quanto visceral. E ela é uma doença que leva a uma série de outras doenças, e esse é o grande problema, né? O indivíduo obeso ele tem mais risco de desenvolver um diabetes tipo 2, uma hipertensão, uma dislipidemia, problemas com colesterol elevado, triglicerídeos elevados. Isso tudo aumenta muito o risco cardiovascular, de ele vir a ter um infarto ou um AVC ao longo da vida. Então, é uma doença crônica que precisa ser tratada. E a gente ouve falar também muito de crianças que já têm obesidade, né? Tem essa questão genética, a obesidade também? Ou é mais a questão dos hábitos mesmo? Então, a gente diz que a obesidade é uma doença multifatorial, não tem um motivo só que leva a pessoa a ser obesa. É uma série de fatores. O principal é o hábito de vida, né? A ingestão excessiva de caloria e um gasto energético menor do que a ingesta. Mas sim, tem fatores genéticos envolvidos. A gente sabe que tem vários genes que são ligados ao maior risco de obesidade. Filhos de pais obesos, se um pai é obeso, o risco dele ser obeso é de 50% na vida adulta. Se o pai e a mãe são obesos, o risco já aumenta para 80%. Então, ele tem que lutar mais contra a genética do que um indivíduo que não é filho de pai e mãe obeso, né?
mas é o estresse, o ambiente, a questão de hoje em dia a gente está cada vez tendo uma vida mais cômoda, né? A gente anda só de carro, anda muito de carro, está sempre em ambiente termoneutro, que a gente chama, a gente não passa mais frio e gasta mais energia para manter a temperatura. As crianças, né, os hábitos das crianças estão muito diferentes hoje em dia do que já eram antigamente, né? Elas ficam muito dentro de casa, em apartamento, no computador, no videogame, e fazem menos atividade física do que seria o ideal, né? Isso tudo leva a um maior risco de obesidade. Tem vários estudos já que mostram, né, que a obesidade cada ano vem aumentando. Vem aumentando. Né? E tem, assim, uma previsão, a gente consegue ter para os próximos anos, como vai estar a população nesse assunto? A expectativa é que venha aumentando. A gente agora a gente tem tido o lançamento de novas medicações que são muito eficazes para se tratar a obesidade. A grande questão é que elas ainda têm um custo muito elevado. Então, a nível populacional, não se sabe se isso vai acarretar uma diminuição da prevalência da obesidade ou não. Legal. E hoje as principais medicações assim utilizadas com o paciente que é obeso, assim, que o doutor também utiliza, a doutora, quando chega assim um paciente que ele está realmente com obesidade ou que ele está com alguma outra doença que foi acarretada por conta dele ser obeso? Então, no Brasil a gente tem aprovado a sibutramina, que é uma medicação mais antiga, que é um derivado de anfetamina, e ele atua na saciedade. Ele faz a pessoa se sentir saciada com menos quantidade de comida que seria necessário habitualmente. O grande problema é que ela tem muitos efeitos colaterais, da insônia, irritabilidade, constipação, às vezes da palpitação, e aumenta um pouquinho a frequência cardíaca. Então, para paciente com risco cardiovascular elevado, a gente não pode usar. Tanto que, não me lembro agora a data, eu acho que 2007, foi feito um estudo na Europa em que foi dada a sibutramina para paciente de alto risco cardiovascular e teve mais desfecho ruim. Mas a gente sempre soube que ela não deveria ser dada para paciente com risco cardiovascular. Mas ela é barata, então, quando o paciente não tem condição de comprar alguma coisa mais moderna, a gente acaba optando por ela, desde que ele não tenha contraindicação, né? O Orlistat, que também é uma medicação que a gente já tem há mais tempo, que ele não atua no apetite, ele só faz com que 30% das gorduras que a gente ingere não sejam absorvidas, saiam nas fezes. Então, sozinho ele tem uma eficácia baixa, porque a gente precisa diminuir a ingesta, né? Mas a gente usa ele bastante associado. A sibutramina, por exemplo, que dá um pouco de constipação, ele ajuda nisso. Os próprios mais modernos, que também podem dar constipação, pode ser uma alternativa a utilizar. Bom, a sibutramina, o Orlistat, a gente teve no ano passado o lançamento de uma associação de bupropiona com naltrexona, que a gente já tinha em outros países, que tem um benefício na questão do peso, principalmente para paciente com compulsão. Tem uma eficácia boa, mas o que a gente tem de melhor atualmente são os análogos de GLP-1, que são um grupo de medicações que foram desenvolvidas para serem remédios antidiabéticos, e são bons remédios antidiabéticos, mas foi se vendo que como efeito colateral ela reduzia muito o apetite e emagrecia. E hoje a gente tem todo o respaldo, já são aprovadas para se usar em obeso, mesmo que não seja diabético. Então a gente tem várias que surgiram, algumas já nem tem mais no mercado, mas atualmente a primeira que veio mais forte com esse foco na obesidade foi a liraglutida. Os nomes comerciais são Victoza e o Saxenda. O Saxenda para obesidade, o Victoza para diabetes. E depois a semaglutida. Primeiro ela veio na forma de injeção, que é o Ozempic, o nome comercial, e depois em comprimido, que é o Rybelsus. E no início desse mês de agosto foi lançado no Brasil, já tinha sido lançado em outros países, mas foi lançado no Brasil a mesma semaglutida, mas numa dose maior, uma caneta que vai até uma dose maior. O Ozempic vai até 1 miligrama. E essa que foi lançada, que é o Wegovy, é uma caneta que vai até 2,4 miligramas por semana, porque se viu que a dose que mais emagrecia da semaglutida é 2,4 miligramas por semana, bem mais do que o Ozempic, que é 1 miligrama por semana, mas a gente já teve muito bons resultados com o Ozempic, com a semaglutida na dose de 1 miligrama. Doutora,
Obrigada pela tua presença. Doutor Breno, obrigada também por estar aqui Sensacional toda ter aqui. semana. Muito obrigado. Trouxe a doutora para compartilhar sobre um assunto tão legal, tão importante, né? Que é a obesidade. E a gente vai deixar aqui na tela o contato da doutora, também o @ do Instagram dela, se alguém tiver alguma dúvida, algum familiar que tenha diabetes ou que esteja obeso, então pode entrar em contato com a doutora por esse número que a gente vai deixar aqui e marcar uma consulta, né? A doutora atende hoje no Riviera? Isso, no Riviera. Que é aqui entre Balneário e Itajaí. Isso mesmo, muito obrigada, Regina. Obrigada, viu? Excelente. E semana que vem o doutor estará de volta aqui com a gente. Quero trazer hoje uma reflexão que faz dias que eu estou pensando em trazer aqui para vocês. Eu conheço pessoas todos os dias. Quando você trabalha com público, trabalha em clínica, você conhece mais diversas pessoas com as mais diversas características. E isso é muito incrível, essa diversidade toda. E tem pessoas, o exemplo de uma paciente que eu atendi nessa semana, que eu fiz um retorno dela, que ela não aparenta ter a idade que ela tem. Ela tem 71 anos e ela aparenta ter 50 anos. E o que mais, assim, me faz admirar ela, claro, a pessoa que ela é, mas a alegria de viver que ela tem. E nós conversando com ela aqui na clínica, a gente perguntou, passa a receita, qual que é a receita dessa beleza toda que você tem? E ela simplesmente falou que é a felicidade, que ela seguiu a felicidade, que ela segue o coração dela, que ela ama dançar, então ela sai dançar, ela pratica o hobby dela, que ela trabalhou muito sim por um período da vida, mas sempre que ela tinha oportunidade, ela se dedicava a ser feliz com ela, a fazer os gostos dela. Se ela tinha vontade de fazer um procedimento, ela fazia, se ela tinha vontade de dançar, pôr um som alto em casa, ela dançava. Se ela tinha vontade de sair correr na praia, ela saía. Por mais que as pessoas falassem que isso não é coisa para a idade dela. Então, ela sempre satisfez as vontades dela. Ela sempre deixou, como ela mesma falou, as palavras dela, tá? A criança interior dela sempre viver e viver muito. Isso reflete com certeza na mulher que a gente tem hoje de 71 anos, que tá belíssima por fora e também super bem mentalmente e emocionalmente. E isso eu deixo como reflexão. Às vezes a gente está se preocupando só com o externo e a gente não está se preocupando com aqui dentro, porque o interno transforma o externo também transforma o interno. Então, se nós estamos nos cuidando externamente, a gente também precisa pensar na nossa felicidade. Será que o que eu vou fazer vai satisfazer a minha felicidade ou eu estou fazendo para agradar alguém? Será que eu estou sendo forçado a fazer isso ou isso é algo que realmente vai impactar na minha vida e fazer a diferença? Será que eu preciso ficar me preocupando com a opinião alheia se eu for fazer tal coisa? Porque não é para minha idade, porque isso, porque aquilo, ou eu tenho que pensar um pouquinho mais em mim, pensar nas minhas vontades, para eu não me frustrar lá na frente por não ter feito algo que eu tive a oportunidade no passado. E é essa a reflexão que eu deixo hoje. A idade é só um número, quem vai determinar é você, o que você pode fazer, o que você não pode. E vou deixar a reflexão dessa paciente que é muito amada, que é: deixe a sua criança interior viver e assim você vai ficar mais jovem, mais bela e mais saudável. E ela, gente, não toma nenhuma medicação, não tem nenhuma doença crônica e me contou que o segredo disso é ser feliz, deixar essa criança interior viver e viver muito. E eu inspiro esse dia por aqui, mais uma vez, amo estar aqui toda segunda-feira. Para mim é um prazer trazer conteúdo de saúde, beleza e bem-estar, compartilhar com vocês riquíssimos que eu tenho certeza que vai ajudar a transformar a sua vida e a sua saúde. E lembre-se sempre, você é o seu principal bem e mudar a si mesma. Eu te vejo na semana que vem.